Olá, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar sobre a saúde intestinal? O intestino está na boca de todo mundo. Rede social, congresso científico, aula de graduação, pós-graduação, roda de conversa. Saúde do intestino é primordial, todo mundo sabe disso, mas será que a gente tem conhecimento da sua importância e dos detalhes? Nós aqui do Beleza na Lata organizamos e preparamos com muito amor esse tema. E você sabia que a saúde do intestino está muito relacionada com queda de cabelo, melasma, emagrecimento, rugas, manchas, acne e muito mais. Então eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com a doutora Gisela Garcia Coan e a gente vai falar sobre saúde do intestino e todas as suas nuances relacionadas com a beleza. E para isso, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Laila Rezende. A doutora Laila Rezende é nutricionista clínica com várias pós-graduações, dentre elas em endócrino, olha, até anotei aqui, tá? Endócrino e metabologia, obesidade e emagrecimento, pós-graduação em nutrição clínica e funcional, dentre outras, e agora ela está estudando muito nutrição de precisão. Doutora Laila, seja muito bem-vinda e Gi, preparamos com muito carinho esse episódio que está imperdível, né? É isso aí, oi pessoal. Como eu sempre falo aqui, eu acho que todo episódio eu começo assim, papel e caneta na mão. É isso. Né? E hoje, no papel e caneta na mão, eu quero que vocês façam duas perguntas. Se isso já aconteceu com você e se é comum. Então, dentro do que a gente vai falando hoje, eu quero que você vá focando nessas duas perguntas, porque eu tenho certeza que isso vai encaixar dentro do assunto e você vai encontrar tanta resposta para algumas coisas que você já teve e nunca imaginou que tinha a ver com o intestino. Sim. Né? Eu vejo que a medicina antes era muito segmentada, setorizava-se assim, não, o cérebro, o intestino, então você tratava só cérebro, só intestino, só coração. Agora e hoje fala não. em eixo. Hoje a gente fala de tudo, né? Hoje sim. tudo está englobado dentro desse tratamento, né? Mas quem vai falar isso pra gente vai ser a doutora Laila, né? Vamos lá? Oi, doutora Laila, tudo bem? Tudo bem, meninas? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos lá falar de intestino, então, né? Muito assunto, né? Muito assunto. A gente tem até que tomar cuidado para não se perder muito. A gente estava comentando aqui, né? Dá assunto para vários episódios. Nós fizemos um episódio com a doutora Mariana, que é nutricionista também. A gente falou de nutracêuticos, emagrecimento, e a gente sentiu falta, porque tudo se falava que existe um eixo, o eixo entre o intestino e a pele, eixo entre intestino e cérebro. E doutora, qual a importância do intestino para a nossa saúde e qual a importância da saúde intestinal para o nosso organismo? Vamos lá, né? Falar de intestino dá abertura para a gente falar sobre várias patologias, né? Desde doenças cardiovasculares, obesidade, doenças autoimunes, inflamações, doenças mentais, né? Depressão, ansiedade e até mesmo muscular, né? A influência do intestino, ela vai abranger vários pontos. Sempre eu gosto de falar a importância do processo de digestibilidade, até mesmo a gente chegar ali na alça intestinal, falar sobre as bactérias intestinais. Porque quando nós pensamos em alimentação, muitas vezes nós vamos nos alimentando e a gente nem presta atenção na mastigação, vai comendo de uma forma muito rápida, muito acelerada, e tudo começa, na verdade, pela mastigação. Então, quando a gente vai falar de intestino, a gente também precisa levar em consideração que se começa pela digestão, as reações enzimáticas que precisam passar no estômago para o alimento realmente ser bem triturado, bem digerido, para que de fato chegue apenas os micronutrientes e nutrientes na alça intestinal. E a partir dali, o nutriente ele vai conseguir ter a boa absorção dele e vai para as funções vitais do organismo. Então, nós não estamos nos alimentando simplesmente porque é gostoso. É claro que envolve o gostoso da alimentação, ser gostoso para comer. Acontece que, dentro desse processo de digestão, é aí que nós vamos garantir
que esses nutrientes vão para as funções vitais. Então, na verdade, para todas as funções vitais, o primeiro passo é atravessar a nossa barreira intestinal, o nosso intestino. Porque quando o nutriente chega ali no nosso intestino, ele é um órgão tão importante que ele já tem um muco de defesa, ele já tem diversas bactérias que estão ali presentes para poder garantir que entre apenas o nutriente para o organismo, para a função do organismo, e que faz uma filtragem, né? Isso é uma toxina, isso é uma bactéria ruim, ou um vírus, uma bactéria gram-negativa, até mesmo para selecionar o que vai de fato entrar para a nossa corrente sanguínea e o que vai ser excretado. Então, dentro do nosso intestino, para vocês terem ideia, nós temos mais de 400 trilhões de bactérias intestinais. No corpo humano, nós temos só 20 bilhões de células. Então, nós temos mais bactérias no nosso intestino do que célula no corpo humano. E a partir daí, é aonde nós precisamos, de fato, garantir uma boa alimentação para garantir essa barreira de defesa. Porque quando a gente fala na saúde do intestino, é justamente a garantia, né? É promover a saúde intestinal, é justamente a garantia dessas bactérias em harmonia no intestino. Porque quando a gente nasce, a gente já tem, na verdade, intrauterino, né? Do processo de gestação. Enquanto nós estamos, a mãe, né, está grávida, a partir dali já está sendo colonizada essas bactérias no intestino do bebê. Então, o que a mãe está se alimentando, o que está passando através da placenta, já vai ser a partir daí que vai começar a colonização dessa bactéria intestinal na criança. A criança vai nascer, vai entrar em contato com o mundo, vai entrar em contato com o ambiente da casa, com a alimentação da casa. E a partir daí vai tendo o desenvolvimento dessa flora intestinal, que vai consistindo, né, de bactérias boas e de bactérias ruins do próprio ambiente, que na verdade não são bactérias ruins. Então, por exemplo, Cândida. Cândida é um grande pavor das mulheres, mas a Cândida, ela reside no intestino. E ela precisa residir no intestino, porque ela combate muitos vírus e outras bactérias que às vezes chegam ali na nossa alça intestinal. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, desde a nossa infância até na fase adulta, e conforme que nós vamos nos alimentando, o ambiente que nós vamos vivendo, vai sendo o que determina o tipo de bactéria que vai ficar presente na nossa alça intestinal. Então, tudo começa com essa seletividade de bactérias da nossa alça intestinal, porque elas que são responsáveis pela produção de muco, que é o que protege o nosso organismo, ácidos, que vai garantir um processo anti-inflamatório na alça intestinal. Então, à medida que nós vamos tendo uma alimentação saudável, nós vamos garantindo essa barreira de proteção saudável, o intestino saudável, bactérias saudáveis, e com isso a gente vai garantindo a saúde, né? E a gente vai garantindo que sempre o nosso intestino tenha a absorção dos nutrientes de uma forma adequada para as funções vitais. Então, nós temos ali as bactérias que estão fazendo a produção de ácido butirato, propianato, que são ácidos que vão estar o tempo todo protegendo a gente. Até para quando a gente comer um alimento mais supérfluo, mais calórico, até mais gorduroso, até mais inflamatório, que a gente sabe que tem os alimentos mais inflamatórios, essas bactérias que vão fazendo essa defesa ali, vão produzir inclusive defensinas, né? Então ali a gente já garante tanto a defesa do que vai invadir pelo sangue e o sistema imunológico. Então, dali que se inicia a nossa primeira barreira de defesa imunológica do organismo. E quando nós começamos a ter uma alimentação desequilibrada, é a partir daí que vem a perda dessa saúde intestinal, que é onde a gente começa a desenvolver os quadros de desbiose, né? Eu acho que seria interessante a gente explicar primeiro um pouco esse conhecimento sobre o intestino, porque aqui a gente tem muito intuito de levar informação de uma forma fácil, né? Que a gente sempre brinca assim, são episódios para que as pessoas se conheçam, né? Por quê? Porque a gente fala de saúde, de beleza, apesar de ser algo na área médica, não são episódios médicos, porque a gente não dá uma prescrição
para a pessoa se tratar em Sim. casa, a gente sempre indica um profissional. Mas a gente quer que as pessoas se conheçam. Então, assim, eu acho que você deu um resumo super legal de tudo que as Boa pessoas vão ver. explicação mesmo. Muito boa. A gente até ficou quietinha aqui, porque realmente estava bem interessante. Eu queria que o Danilo colocasse pra gente, você coloca só uma imagem do intestino pra gente, para que as pessoas entendam um pouco do que a gente está falando, antes da gente falar sobre, de fato, a saúde intestinal, para que eu acho que fique já essa imagem na cabeça das pessoas que estão assistindo. Pode passar mais uma, por favor. E aí a gente vai conseguir, quando a gente falar disso, a gente vai conseguir que as pessoas mentalizem, entendam, né? Eu coloquei mais para a gente entender sobre o intestino delgado, mais quando a gente fala de absorção e tudo, para que as pessoas entendam o que tem dentro desse lume intestinal, né? Então, a gente tem o tubo do intestino, a gente tem que tomar cuidado com esses negócios que faz com a mão aqui, né? Então, assim, redondinho o tubo no intestino. Dentro, né, a gente vai ter essas vilosidades intestinais, e aí a gente tem as células do intestino, né? E elas são bem justapostas, né? Elas estão muito juntas, os enterócitos são todos juntinhos, e aí a gente tem um equilíbrio ali dentro, né? Que seja de bactérias e o bolo fecal. Eu achei engraçado que eu vi outro dia, assim, que você tem um cocô instagramável. Eu escutei outro dia. Eu falei, nossa, que será que é isso? Então, quer dizer assim, perfeito. Um cocô bom, bonito, cocô bom. saudável, Você né? vai ter uma boa condição intestinal, né? Vamos dizer assim, de uma forma simples, quando você tem uma imagem dessa, onde você tem as velocidades intestinais perfeitas, as células, os enterócitos todos juntinhos. Então, essa é uma condição que a gente está mostrando nessa imagem mais perfeita do que seria o ideal do intestino, mas nem todo mundo está por aí. Né? Vocês falaram da mãozinha, cuidado com a mãozinha, mas tem uma forma muito prática de explicar como que é essas velocidades. Então, seria como se fosse assim. Isso seriam as velocidades intestinais. Então, lá no nosso intestino, nós temos uma célula ligada na outra. Então, o nutriente, quando chega, vamos supor que você comeu a cenoura que tem vitamina A. Ele vai precisar passar exatamente por dentro dessa velocidade, porque aqui seria o sangue. Por isso que nós temos que ter todas as células extremamente justapostas, que é o que você estava colocando. Porque se nós rompemos essa barreira do intestino, ela vai se abrir. Então, é a hora que o enterócito, que é a célula intestinal, quando ele é rompido, porque aqui nós temos como se fosse um cimento, que chama tight junctions. E aí, ele deixa esse intestino fechadinho. Quando isso é rompido, ao invés da gente ter penetrando só a vitamina A, a vitamina E, a vitamina C, que é o que garante a saúde, por isso que nós temos tantas bactérias aqui, nessa alça intestinal, para justamente defender o que vai passar para a corrente sanguínea do que não vai. Então, quando nós temos aqui essa barreira de proteção, tá tudo ok. Quando a gente começa a perder essa barreira de proteção, é a hora que nós rompemos essas tight junctions. E esses buraquinhos, vamos falar assim, nos enterócitos, é que ocorre a invasão de substâncias geradas por essas bactérias. Eu acho que a gente tem uma imagem mostrando um pouco melhor isso. Você passa mais um pra gente? Né? Aí ele vai colocando lá e conforme você vai falando... Fica mais fácil de visualizar, né? Mas você pode continuar falando, que depois ele vai olhando aqui, vai colocando aqui e as pessoas vão entendendo. No caso, a primeira imagem seria do intestino saudável. Como eu estava explicando, ele tem a barreira de proteção, as células são todas unidas, e aqui ficam as bactérias consideradas bactérias saudáveis, que são elas que estão fazendo toda a proteção. E é através desses enterócitos, então, os enterócitos são esses quadradinhos. O nutriente, ele precisa realmente atravessar por dentro desse enterócito, até muitas vezes para ser ativo. Então, por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas com carência de ferro. Por quê? Porque o ferro é um dos minerais que precisa atravessar por dentro dessa membrana do enterócito para poder ser ativo. Então, quando nós começamos a fazer o rompimento dessas tight junctions, que começa a romper, que começa a ficar aqueles buraquinhos no meio, é a hora que essas toxinas começam a invadir a circulação.
e é onde começa a ativar o sistema imunológico e desencadear as doenças. Então, aquilo que você estava comentando, que da população hoje apresentar muita psoríase, todas as doenças autoimunes, alergia, tá muito comum rosácea, a queda de cabelo. A queda de cabelo é por não ter a absorção da parede intestinal não está íntegra, então não conseguir ter a absorção dos nutrientes. Então, isso é um dos fatores que mais faz com que a pessoa tenha queda de cabelo, unha fraca. A tiroidite de Hashimoto. A tiroidite de Hashimoto, ela está correlacionada com a inflamação em decorrência da invasão desses alimentos através da alça intestinal. Antigamente, eu falo que o intestino, ele é um órgão assim. A gente fala no passado, olhando para o futuro. Porque já se estudava o intestino há muito tempo atrás, né? Desde a medicina chinesa já se falava em condição intestinal, de alimentos e tudo mais. E o futuro é o estudo do intestino, né? Hoje a gente sabe que a modulação intestinal hoje vai ser um tratamento muito individualizado e com resultados excelentes. Porque de tudo isso que você falou, ninguém imaginava antigamente que uma rinite, uma bronquite, né, poderiam estar relacionadas com o intestino. Exatamente. Eles falam até de mal de Parkinson, hoje que já estão estudando, Autismo, Parkinson. Então, tem muita coisa relacionada ao intestino, que antigamente se imaginava que era só... você tinha uma colonização bacteriana normal, e aí você tinha o órgão intestinal só como absorção e só isso, né? E... há algum tempo atrás já se sabe que é um órgão linfóide, é um órgão de defesa, né? É um órgão extremamente importante. Porque à medida que você tem um desequilíbrio dessa microbiota, mediadores inflamatórios são liberados. E a gente tem que entender que fisiologicamente e anatomicamente falando, existe uma correlação, um eixo, né? Eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pele, eixo intestino-emoções. Então, são os eixos que fisiologicamente criaram, né, Gi? Quando você fala futuro. É futuro, o porque futuro já agora tá também, né? Tem muita pesquisa ainda nessa área, muita principalmente resposta. com a relação de cérebro e intestino. Como é que isso acontece? Sabe clinicamente que sim, mas o como ainda acontece, depois a gente fala mais pra frente um pouco mais, mas essa relação ainda tem que ser muito estudada, né? Hoje nós estamos já fazendo o microbioma, né? Nós conseguimos fazer uma análise de todas as bactérias que residem na parede intestinal. Como é feito, doutora? É feito através de fezes. A gente não tem ainda esse exame no Brasil, mas é fácil fazer. Existem alguns laboratórios aqui do Brasil onde a gente faz a coleta das fezes do paciente, é enviado para fora e lá fora é feito análise. Então, dá diversos tipos de bactéria que residem e colonizam a sua mucosa. Então, dá desde Cândida até pylori, até os lactobacilos, lactobacilos convencionais, Casei, acidófilos, a Akkermansia, Firmicutes, que são bactérias correlacionadas inclusive com a obesidade, com o emagrecimento, as bacteroidetes e até mesmo algumas substâncias e marcadores de inflamação intestinal. Então, por exemplo, naquele rompimento ali das tight junctions, existe uma enzima que ela expressa quando existe esse rompimento, que é a zonulina e a calprotectina. Então, nesses exames, até isso a gente consegue detectar, para saber que nível que está de inflamação na parede intestinal da pessoa. Então, quando a gente fala de estudos para futuro, estuda-se muito qual tipo de bactéria atua em cada eixo. Mas, assim, esclarecer o tipo de bactéria que a pessoa já tem, né, o tipo de inflamação, se tá no nível... E esse exame é muito detalhado, porque ele mostra pra gente assim, ó, se tá no verde, se tá no amarelo ou se tá no vermelho. Em qual zona essas bactérias estão. Porque pode ser que você tenha mais de uma e menos da outra. O equilíbrio entre boas e ruins. E as que são tidas ruins, elas também precisam estar presentes. Estar em equilíbrio. E em quantidades que já se sabe que é
o normal para homeostase, né? Para o equilíbrio fisiológico aí do organismo, né? Agora, para quem não tem acesso a um teste desse, existem sinais e sintomas do tipo... essa colônia de bactérias, esse equilíbrio da microbiota está alterado, uma vez que meu paciente está apresentando o quê? Então, porque a gente sabe que para equilibrar, dá para fazer isso por via oral, porque eu sei que vocês, nutricionistas, prescrevem para a gente alguns substratos, suplementos, princípios ativos, né, fitoterápicos, que fazem o equilíbrio. Mas quando a gente pega no magistral e vai ver a quantidade de princípios ativos para equilibrar a microbiota, é infinito, é muito grande. A partir de que sinais e sintomas vocês conseguem descobrir o que está de errado? O que está faltando? Que bactéria que está de mais, qual que está de menos? Muita coisa, Cris. Primeiro, as pessoas têm muito desconforto do trato gastrointestinal. Vários são os sinais. Muita eructação, muito arroto, gases muito flatulentos, distensão abdominal. Tem pessoas que têm dores intestinais mesmo, tá? Dores, desconforto abdominal. Come e fica muito estufado, come e sente que não faz a digestão. E sintomas, na verdade, também não é só sintomas, mas a própria doença, tá? Uma dermatite, né? Uma psoríase, uma doença autoimune. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem tiroidite Hashimoto, a gente já deduz que ela tem a desbiose, que ela já tem esse desequilíbrio de flora. No caso das mulheres, muita infecção de urina. A infecção de urina, ela tá ali presente na mulher de repetição, porque ela tá com a bactéria em desequilíbrio. Então, às vezes, ela vai fazer realmente um Papa Nicolau normal, vai apresentar lá uma Escherichia coli, vai apresentar Cândida, uma Shigella. São várias bactérias que às vezes a mulher apresenta na urina, na infecção, e que a gente consegue recolonizando o intestino para poder gerar o equilíbrio da microbiota intestinal, que vai ter o equilíbrio da microbiota da vagina. Né? Enxaquecas, né? Enxaqueca é um sinal muito comum, também apresentado por pessoas que têm desbiose intestinal. Alergias, rinite, sinusite, bronquite. Na verdade, a maioria das ites, elas estão todas correlacionadas com o intestino. As intolerâncias também, né? Quando se fala muito em intolerância alimentar e se trata só intolerância alimentar, esquecendo que pode ser... Retirando aquele, né? Retirando aquele alimento, mas é pouco, né? É pouco, tem que tratar... Eu adorei que você falou isso. Porque, assim, é muito comum hoje exatamente isso. As pessoas já sentem uma certa intolerância, um certo desconforto e vão retirando. Então, a gente pega muito isso na prática clínica. Tô retirando o pão, tô retirando o açúcar, porque sente o desconforto. E o que falta é o que nós precisamos colocar. Porque ou a pessoa só retira tudo e não coloca nada, ou ela não retira nada e quer só tomar as bactérias, quer tomar probióticos e probióticos, e às vezes isso gera mais desequilíbrio, tá? Então, hoje a gente fala até em poupar a prescrição, tá, de probióticos, até mesmo que a gente consiga equilibrar e matar as bactérias gram-negativas. Porque o desequilíbrio dessa flora, então, o paciente chegou lá com sintoma, ou queda de cabelo muito intensa, ou uma alergia respiratória, ou de pele, ou uma Hashimoto, algum outro tipo de doença autoimune, até o autismo, tá? O autismo, claro que ainda não tem a cura para ele, mas dá uma estabilidade no humor por regular o intestino, porque às vezes a criança tem muito desconforto intestinal e tem os comportamentos alterados em decorrência do desconforto do intestino. Mas enfim, o que a gente vê? A gente vê muito isso. A pessoa tira o glúten, tira o leite, tira o açúcar, e aí não tem a reintrodução do que realmente é bom para poder fazer essas defesas de novo no intestino. Então, muitas vezes, nós temos que trabalhar com muita especiaria. Então, coisas simples, por exemplo, usar muito gengibre, usar muita cúrcuma, orégano. O orégano ajuda muito a matar cândida. Então, se a gente viesse de um consumo, de uma alimentação mais bem temperada, até mesmo de pimenta. Pimenta é uma coisa que todo mundo vai deixando de consumir, sente um desconforto gástrico, sente um desconforto e vai parando. É o oposto. As pimentas, a cúrcuma, a gengibre, elas vão ajudar na fermentação intestinal para que o tempo todo as bactérias gram-negativas elas não crescem, porque a grande maioria das vezes essa desbiose, esse desequilíbrio das bactérias, e esse rompimento
dessas tag junctions, elas vão acontecendo pela quantidade de bactérias gram-negativas que vão crescendo. Então, elas vão crescendo no intestino, elas vão produzindo, liberando, na verdade, lipopolissacarídeos, que são substâncias da própria membrana da bactéria. E essas substânciazinhas, elas que vão destruindo e caindo na circulação. E a partir daí vem essas doenças. Então, quando a pessoa tem um consumo de mais tempero, já equilibra essas bactérias. A própria verdura. Uma coisa muito legal é o consumo de flavobióticos. Flavobióticos... já vou anotar aqui. Não é remédio, é comida. A gente tem, por exemplo, flavobiótico no repolho. Flavobiótico na amora, no mirtilo, na framboesa. Eu adoro fazer uma dieta anti-inflamatória rica em flavobióticos. Porque além de ser bonita, ela é muito eficaz para o intestino. Ela já vai ajudar a trabalhar o processo inflamatório que é gerado no intestino em decorrência disso, que a gente também vai falar mais um pouquinho. Então, assim, às vezes não precisa partir para o suplemento em si. Se você viesse de um consumo, por exemplo, de chicória. Chicória é um alimento que tem muito substâncias pré-bióticas, que deixaria a mucosa em proteção. Tem que ser crua ou pode ser cozida? Das duas formas. Tá O certo. importante é comer. E quase ninguém come. E uma coisa muito importante de se falar, assim, já que a gente entrou nesse assunto, é que de nada adianta você tomar bactéria probiótica se você não der condições para que ela se mantenha num ambiente saudável para ela. Vamos dizer assim, né? Exatamente. Que você não deu alimento para ela e que ela não tenha essa condição para viver no intestino. Então, eu vejo muita gente falar assim, eu tomo probiótico e prende meu intestino. Eu não gosto de tomar, por exemplo, o lactobacillus, porque ele prende o meu intestino. Sim, é porque está faltando uma fibra, está faltando alguma coisa para que dê uma condição adequada para que essa bactéria colonize ali, né? E ela viva ali. Isso. E também um supercrescimento bacteriano, tá? Às vezes a pessoa tem uma SIBO. Ela já está com desequilíbrio de bactéria. Ela já tem mais as bactérias gram-negativas do que a boa. Então, quando ela coloca o probiótico, ao invés de fazer bem para ela, faz mal. Faz mal. Por isso então que não a é gente só questão de chegar e tomar o colonizar. probiótico. Não. Por isso que muitas vezes a gente precisa começar fazendo uma desparasitação, uma limpeza da alça intestinal. E digo mais, às vezes eu começo limpando o fígado. Porque muito do desequilíbrio do intestino, ele já está vindo pela deficiência enzimática de tanta sobrecarga de fígado. Porque nós viemos vindo de um consumo de muito alimento industrializado. E isso gera uma sobrecarga hepática. E o fígado ele tem que metabolizar tudo. Inclusive, nós estávamos falando dos eixos. O eixo de intestino-fígado é o que liga diretamente intestino veia porta. Então, todas essas toxinas que são produzidas no intestino, elas vão direto pela veia porta e geram inflamação hepática, né? Elas vão gerando inflamação no fígado, então não deixa com que o fígado metabolize nada direito. Então, se ele não está num processo de metabolização, porque ele já está com sobrecarga, porque no nosso fígado nós temos o nosso segundo sistema imunológico. Nós temos ali as células estrelares que sobe do intestino, né, dessa alça intestinal, é como se fosse realmente um caninho que liga direto pro fígado. Então, toda essa sujeira do intestino vai, para essa veia e sobrecarrega o fígado. Então, aí ele perde a condição de fazer a enzima que iria fazer a digestão. Então, percebe como tá interligado? Então, a gente precisa fazer a digestão para o alimento chegar digerido no intestino. Só que se a gente não tem um fígado que tá ali ativado, fazendo enzimas digestivas, a gente também não faz a digestão. Então, muitas vezes, a gente precisa começar desinflamando, descongestionando o sistema, para depois a gente pensar em repor as bactérias. Na verdade, a reposição de bactérias é um dos últimos protocolos que a gente faz. A gente começa limpando e organizando a casa. E quando a gente fala de futuro, a gente fala até de transplante fecal. Sim. Então, é algo hoje que você fala assim, nossa, mas transplante fecal? Sim, já tem muita gente fazendo e gostando muito do resultado que encontrou, né, com isso. Mas é tudo ainda futuro e tem muita coisa nessa linha de pensamento e de tratamento que ainda é futuro. Não é assim, não digo que é futuro porque não exista, é futuro porque ainda não é comum, não é usual,
né? A gente não vê... São hipóteses que precisam serem testadas, né? Hoje são levantamentos, né, Gi? Já com bons resultados, mas você não vê o usual, né? Você não vê as pessoas falando, olha, eu fiz um transplante... Eu mesma, agora que você falou aqui, eu falei, não sei se eu quero isso, não. Pois é, você não vai nem perceber. Mas parece que já teve um grande avanço nessas pesquisas, mas principalmente para doença autoimune. Para bactérias. Começaram até a fazer com ratinhos obesos, né? Fizeram um transplante de fezes de ratinhos obesos nos magrinhos e dos magrinhos nos obesos, para ver como que iria ser a resposta disso. E teve realmente bons resultados. Mas é que quando vem para o humano, não é só a bactéria, né? A gente sabe que por trás da obesidade, além da bactéria, tem todo um processo de resistência à insulina. E outra coisa importante de intestino é a questão de DNA. Né? Porque a partir das inflamações ali geradas, é onde vai cair essas toxinas na circulação, essas citocinas inflamatórias, interleucina 6, TNF-alfa, que atinge o nosso DNA. Então, de repente, um DNA que era para estar quietinho, para você não ter doença nenhuma, vai começar a ser ativo em decorrência desse desequilíbrio. E eu, assim, diante da nossa fala, gostaria até de destacar e chamar a atenção de quem nos ouve, porque existe um movimento da comunidade, da população, em assistir esses debates e ficar, nossa, agora eu preciso controlar minha microbiota. E ir na farmácia comprar uma série de fármacos, né, ditos como equilibradores aí de microbiota, e a pessoa vai comprar sem saber o que está em desequilíbrio. Né? Então, assim, não é assim que eu vou na farmácia e compro Floratil. Mal não faz. Será que mal não faz? Como a Gi falou, aí o intestino fica preso. Não é bem por aí, né? Então, assim, cuidado com a automedicação, principalmente nesses equilibradores de microbiota, porque a gente pode causar um desequilíbrio maior ainda. A gente pode acentuar esse desequilíbrio, né? Porque tem que ser prescrito, como a gente falou. Qual que é o sinal e sintoma do que está errado? Porque um profissional que estuda a saúde intestinal, como é seu caso, quando eu chego no seu consultório e falo os meus sintomas, você já sabe, por meio de pesquisa e base científica, o que pode estar em desequilíbrio. Você me pede exames clínicos, né, e laboratoriais para tentar chegar num denominador comum, para entender o que pode estar em desequilíbrio. E aí sim, por meio de, veja bem, alimentos e também prescrição oral, né, fazer esse equilíbrio. Então, não é uma questão simples, né, da comunidade se automedicar, porque muitas vezes esses fármacos prontos aí, é uma automedicação, né, doutora? Tem algumas coisas que a pessoa já pode fazer em casa, que são os prebióticos, né? Você pode comer uma chia, uma linhaça, mas por meio de alimentação, aveia, né? Eles falavam muito no chucrute antigamente, que eu acho que é a base do repolho, né? O próprio kefir também já pode fazer em casa. Não significa que você tenha um super resultado, né? Dicas, olha lá, dicas de como equilibrar a flora. Ela fala resume, porque sempre no final eu pego... Ela faz um resumo muito bom pra gente. Não, a gente começou dizendo, anota, não é? Anota se você já teve isso. Então, quando a gente fala, você já teve alguma bronquite, rinite, rosácea, tanta coisa que você falou, que quem estava com papel e caneta na mão já anotou, né? Por isso que eu falei, anota, porque tem muita informação. E quanto isso é recorrente, né? Isso é importante avaliar, o quanto isso é recorrente. E aí, parece que não sara, né? Parece que não sara, porque aí você vai procurar. Crônica. Eu tenho uma rosácea, eu vou procurar um dermato. Eu tenho uma rinite, eu vou procurar. De repente, começar pelo intestino... O papel, né, do nutricionista é muito importante. Então, talvez, de repente, venha corrigindo essa alimentação e venha corrigindo essa disfunção intestinal. E aí, o próprio nutricionista vai dizer assim, olha, chegou a hora de que, dependendo da gravidade também, né, que a gente está falando, nada que seja agudo, né, uma inflamação aguda. Não, a gente está falando daquela inflamação de recorrência, aquilo que vem sendo, né...
A gente usa muito o termo inflamação de baixo grau, né? Só que a inflamação de baixo grau pode virar uma de grande grau. Por isso que precisa fazer exatamente isso. Pelo menos ter uma rotina de uma casa saudável, né? A rotina dos vegetais, das fibras, como você colocou bem. Todas elas, tá? A beta-glucana da aveia, a lignana da linhaça, chia, biomassa de banana verde, a farinha de banana verde, a batata Yacon, que é uma batata que quase ninguém consome, quase ninguém nem conhece, mas é uma batata importantíssima. Ela tem fruto-oligosacarídeo, que é uma fibra que ajuda muito a crescer bactérias boas no intestino. Então, nós temos isso muito pela alimentação. E muito tempero. A gente perdeu muito o hábito de tempero. Alecrim, chazinho de alecrim, cheiro verde, né? Por exemplo, a infecção de urina, as mulheres se queixam tanto de infecção de urina, cheiro verde é ótimo para manter os ductos renais limpos. A cranberry das frutinhas, eu sei que aqui no Brasil a gente nem tem tanto, mas hoje até tem congeladinho que funciona também, né? Às vezes, de vez em quando, colocar umas frutinhas vermelhas. Desidratada. Desidratada não é tão legal. Melhor ela congeladinha, tá? Porque quando você desidrata, por exemplo, as frutas secas, tal, você passa elas por por vários processos de alguns ácidos, e esses ácidos, eles são um pouco mais tóxicos para nós também. Não sabia. Agora eu não me recordo o nome, mas são alguns ácidos bem prejudiciais para o nosso organismo. Então, isso sobrecarrega a nossa função hepática também. Olha, e só também eu como gera bastante. Fermentação de bactéria intestinal ruim, principalmente cândida. Então, é uma coisa impressionante. Quando nós estamos tratando cândida, é muito bom orégano para cândida, tá, mulheres? Nossa, cândida, consumir orégano, o chá de alecrim, não deixa com que ela se desenvolva. E cândida, ela vem com a gente desde quando a gente é bebê. Sabe o sapinho do bebê? O sapinho do bebê na boca já é cândida, gente. A gente já vem com isso há muito tempo. A gente agora só está esclarecendo o que já existia. Então, tem isso na rotina, né? O orégano, a cranberry, a batata Yacon, farinha de linhaça. E a pitaia? A pitaia tem muito açúcar. Também vai gerar fermentação de candidíase, de porque virou tá coli. moda, né? Porque ela é bonita. Ela é bonita, colorida, gostosa, maravilhosa e riquíssima em açúcar. Que é o prato cheio dos bichinhos, vilões. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte. Na verdade, as frutas são várias que podem alimentar as bactérias ruins. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. São as que têm maiores índices glicêmicos? Banana? Não. Banana, se ela for mais para verde, ela vai ajudar a crescer as boas. Mas ela muito amadurecida, ela já vai favorecer as bactérias gram-negativas. Manga, uva passa, damasco, elas são todas frutas que vão gerar a fermentação das bactérias mais gram-negativas. E tudo depende da quantidade, doutora? Porque assim, ou não como mais banana... Quantidade, né? Equilíbrio, Cris, equilíbrio. O que acontece? A gente tem que pensar no que nós vamos fazer com cada pessoa. Vamos supor, você não tem cândida, você tá com as suas bactérias intestinais em equilíbrio. Tudo bem você comer banana, tudo bem você comer uma uva passa, tudo bem você comer manga. Se eu estou com uma pessoa que tá ali, com candidíase de repetição, que existe, tem mulher que tá 1 ano se coçando. E é mais comum que a gente imagina. Às vezes acha que é roupa, às vezes acha que é até relação, e não é. É a comida. Então, se a gente tá com um paciente assim, eu preciso falar para ela, ó, nesse período que nós vamos tratar a mucosa intestinal, não dá para ter esses alimentos. E não é para sempre. E não é nem quantidade. Não dá para ter. Por quê? Porque nós vamos tentar matar as bactérias ruins enquanto alimentamos as boas. Então, é um trabalho realmente de estar ali usando fitoterápicos, ervas que vão estar ajudando a matar essas bactérias ruins. O óleo de coco também ajuda a matar a cândida, tanto o uso externo quanto o consumo. Não muito, porque pode gerar doença cardiovascular. Então, tá vendo? Tudo tem que ter equilíbrio. Mas se eu tô falando de cândida, de bactéria ruim, eu vou precisar daquilo para trabalhar matando essas bactérias. Então, nesse período, é nada. Nem um pouquinho dessas frutinhas. Agora, se é uma pessoa que já está equilibrada, já não está mais com desequilíbrio dessas bactérias, aí tudo bem. Ela está consumindo ali uma banana de vez em quando, porque a quantidade de fruta, ela precisa sim ser equilibrada. A quantidade de fruta que hoje a gente consome é muito grande. E aí é onde a gente gera sobrecarga de fígado, por incrível que pareça, não só de intestino. Então, o excesso de frutose, o nosso fígado não dá conta de metabolizar. Então, a gente acaba tendo um excesso de frutose. O que desintoxica o fígado? Vixe, hein? Sem ser o protocolo, mas geralzão, assim. Muita coisa boa. Boldo. É horrível, eu sei.
mas funciona. Carqueja é horrível, mas funciona. E isso é coisa legal, dá pra gente ter na vida. E é importante, sabe? Eu gosto muito de falar isso. Exceto, gosto sempre de falar, cuidado com quem usa anticoagulante, tá? Quem usa anticoagulante, erva, tem que ser sempre com ponderamento. Louro. Tá? Louro é bem folha legal. De louro in natura, sem ser a seca. Sim, mas Pode as fazer duas o chazinho, funcionam bem legal. A folha de louro, ela ajuda até pro controle de glicose, tá? Ajuda pro controle de bactéria intestinal, mas ela não é específica para as fases de detox do fígado, tá? Fases de detox de fígado é muito bacana. Boldo, é muito bacana a carqueja. Alecrim atua na fase de detox de fígado. O gengibre atua, não 100% como um boldo atua, mas ele também ativa um fator de transcrição de desintoxicação. Então, ele é bem legal também. Então, o mais famoso, né, é o boldo e carqueja. Alcachofra. O chá de alcachofra, de folha de alcachofra. E mesmo que sejam as ervinhas desidratadas, tá? Tem salsa parrilha. É diferente da fruta desidratada, né? É diferente da fruta desidratada, a folhinha desidratada. Todas elas atuam bem nesse processo de limpeza mesmo e de depuração, que é de removendo essas substâncias ruins do fígado. Aí, ó, depois você Tô passa anotando. pra mim, porque eu tô sem o papel e a caneta na Eu mão. tô anotando. Você falou no Vai ter que começo do assistir de episódio. novo. Anota e vê se você já fez alguma coisa que a gente vai conversar Isso. aqui. Uma coisa importante, falando dessas ervinhas, nunca misture, tá? Porque, assim, fitoterápico, nós temos que ter um certo controle no tipo de erva que a gente mistura. Então, essas misturas que o pessoal começa a colocar um monte de coisa, pode ser tóxico também. Então, só cria hábito. Tipo, E quantidade também, um dia faz um boldo, no outro uma carqueja. É tentar trazer, gente, alimentação saudável como se fosse um hábito de escovar o dente. Então, se todos os dias a gente vai lá, um dia toma um chá. Outro dia teve uma verdura. Outro dia teve a couve. A couve é fantástica para fígado, né? Então, um dia pôs uma couve, um dia um repolho, um dia a rúcula. Então, essa variedade, ela vai mantendo o organismo em funcionamento. Então, mesmo que a pessoa curte lá a cerveja dela, o vinho dela, ela vai fazer isso no final de semana, no sábado, mas ela vai ter um organismo ativo para limpeza durante a semana inteira. Então, o que a gente precisa ressaltar muito é esse equilíbrio. Por isso que eu falo, tá faltando muito mais o que temos que colocar de bom na rotina para manter esse equilíbrio de intestino, esse equilíbrio de todo o nosso sistema, e até pôr lá a sujeirinha de vez em quando, que não adianta a gente negar, né? A gente sabe que a industrialização, ela sempre vai ser pesada para o organismo, porém a gente já acostumou com isso também, né? O cérebro até quer, e faz até bem de vez em quando. Dizem que a gente tem que desembalar menos e descascar mais. Essa é a frase. Essa é a frase, já é de praxe, mas é mais ou menos por aí, né? O que é menos e o que é mais. Então, vamos descascar mais e vamos desembalar menos, né? Exatamente. Porque é por aí. Só para tirar dúvida, então, das pessoas que se tem alguma dúvida, a gente tem uma diferença entre o que é probiótico e o que é o prebiótico, né? Que o prebiótico, então, seriam todas essas fibras que você veio falar, tudo aquilo que vai dar condição para que a bactéria probiótica venha a ter suas funções dentro do intestino. Isso. Né? E aí, quando a Cris falou assim, falou aqui pra gente, tem vários tipos de bactéria, tem vários tipos de bactérias que são probióticas, né? Vai muito a prescrição dentro daquilo que se tem de sintoma, de manifestação, vamos dizer assim, porque a gente não vai falar de doença, a gente tem uma manifestação clínica, né, nesse caso. Então, a gente tem as bifidobactérias, a gente tem os lactobacilos, né, isso tudo ela vai pegar a espécie que é para aquela manifestação e ela vai criar um pool, né. Quando a gente fala do floratio, aí já vem para o Saccharomyces, que já vem ser quando você tem uma diarreia, alguma coisa assim. Por isso que não ela adianta já não tem se auto... não é de uso contínuo. Por isso que você vai comprar e você olha e fala, nossa, mas tem uma infinidade de tipo de probiótico. E aí tem uma indicação para cada manifestação. Exatamente. Por exemplo, para a parte mental, nós temos os psicobióticos, que já são algumas bactérias específicas estudadas para quem tem depressão, para quem tem o autismo, Parkinson, Alzheimer. Então, já temos bactérias que são os lactobacillus plantarum, que já tem bastante estudo. Bifidus bacterium,
Fragilis, que também atua na produção de GABA pelo intestino, que é um neurotransmissor do relaxamento, principalmente para as mulheres na menopausa, é bem interessante. Nós temos, ainda está muito em estudo, né, os tipos de bactéria para isso, mas a gente já tem essas bactérias específicas. Tem bactérias, tem até um produto que virou uma patente de uma bactéria específica que atua no eixo do músculo, para ganho de massa muscular, principalmente para idoso, que tem uma perda de massa muscular muito intensa. Então, isso já tem. Por isso que eu falei que vai depender muito da patologia que a pessoa tem. E também vai depender, vamos supor, se é desordens do estômago, uma gastrite, ou a pessoa já apresentou ali teve uma H. pylori, né? Uma bactéria no estômago, H. pylori, já fez uso de antibióticos para H. pylori. Aí a gente vai usar os lactobacillus salivarius, por exemplo, que também vai ter uma ação mais ali na parede intestinal, junto com o intestino também, doenças inflamatórias intestinais, a gente vai fazer uso mais de bifidobactério, também usa bifidobacterium para parte, como psicobióticos para o cérebro. Então, na verdade, a gente tem muitos tipos de bactéria, vários tipos de espécies de bactéria. Então, hoje os estudos é bem complexo em relação a isso. E tem que se ter mais também, porque a gente começa a ter muita agora resistência bacteriana a antibióticos, né? Tem. Então, ele vem substituindo muito essa questão dos antibióticos, porque as próprias bactérias produzem os seus antibióticos e podem vir como reforço, né? Em momentos de porque saúde hoje deficitária. A gente vai chegar um momento em que a gente pode não ter mão para tratar mais. A gente já não tem mais o antibiótico que vai ser eficiente. E aí, vem se estudando cada vez mais essas... Exato. Né? Eu estudei já, no meu doutorado, eu estudei 2, que era produzido pelo Lactobacillus acidófilos e um que era produzido pelo Bacillus subtilis. E então, quando a gente faz aquele teste de antibiograma, o halo de inibição é idêntico. Ele inibe determinadas bactérias, claro que existe um estudo, mas sim, ele funciona como um antibiótico. Então, ele vem, a gente tem que estudar muito isso. Para humanos e para animais, né, gente? Para humanos. Animais já estão usando muito, já com frequência, mais até do que para humanos. Uma coisa interessante que eu li, doutora Laila, assim, foi uma curiosidade. Né? Sobre a questão de serotonina, então a gente fala, porque a produção da serotonina, 90% da produção da serotonina está no intestino. Então, isso que a gente fala dessa questão de causar mais bem-estar e tal, quando a gente está com o intestino em ordem, né? Mas aí tem essa questão, alguns estudiosos falam, mas não ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? Então, isso que eu falo, faltam estudos ainda. Vocês devem ter ouvido falar isso muito. Mas, clinicamente, nos estudos, ele mostra, sim, que tem uma função, né? E agora se acredita que é um estímulo através de nervo vago. Seria isso que você leu também? Sim, existem alguns probióticos que ajudam realmente na produção de serotonina no intestino e que faz com que através do nervo vago, intestino, cérebro, essa serotonina atua no cérebro. E também tem, na verdade, o estudo que aponta essa questão da produção da serotonina, ele aponta até as 3 hipóteses. A produção de serotonina ela é melhorada devido a não ter a inflamação no intestino, porque a bactéria que eles usam ajuda ao intestino não ficar inflamado, e por não ter a inflamação e por não ter as citocinas inflamatórias, é o que faz com que tenha melhor efetividade da própria serotonina produzida no intestino. Até pela quantidade, que é não só a quantidade que é produzida, mas o que consegue se absorver, a qualidade, né? Mas e também pela própria toxina do intestino atingindo o cérebro. Sim. Né? Sim. Então, isso faz com que melhore a serotonina que está produzindo ali no intestino. Então, isso existe sim. Tanto a bactéria que está ajudando, é a bifidobactério longo e o lactobacillus plantarum, que tem essa relação de produção de serotonina. Mas também tem essa questão da inflamação intestinal e a saída dessas citocinas inflamatórias do cérebro, que é onde melhora essa questão de ansiedade, voltado para essa questão da serotonina no cérebro também. Então, são 3 vias. Anti-inflamatória, porque ela tem ação anti-inflamatória. A própria produção de serotonina que é aumentada. Sim. E o não ter os mediadores inflamatórios atingindo o cérebro. Sim. Então, é onde melhora a eficácia da saúde mental com o uso dos probióticos. É bem legal isso. Vamos aproveitar
Olha o resumo. Você viu que eu sempre faço o resumo para quem assiste a gente. Eu acho que inflamação é muito relevante, né? Porque hoje os indivíduos estão muito inflamados. Então, eu queria falar um pouco mais de inflamação. Queria falar um pouco do emagrecimento também, porque é uma dúvida. O que mais a gente pode fazer dentro de emagrecimento? Então, vamos deixar para um próximo episódio? Sim, vamos lá, porque o nosso público também quer saber sobre saúde, mas quer saber de beleza. A gente conseguir se aprofundar um pouco mais no assunto, né? Eu só queria fazer mesmo uma colocação da serotonina. Hoje nós também temos exames, viu? Pra gente saber exatamente quanto que a gente tem de serotonina, cortisol, de todas as catecolaminas. Então, às vezes, eu gosto de ressaltar isso. Nós damos muito essa ênfase para a questão intestino, bactéria, mas a gente não pode esquecer do nosso DNA. Então, tem pessoas, sim, que têm facilidade de produzir serotonina, e tem pessoas que não. Elas podem ter, por exemplo, um desequilíbrio, um polimorfismo, uma mutação de um gene que chama BDNF no cérebro, por exemplo, que ela vai ser uma pessoa, sim, mais depressiva, por exemplo. Então, por mais que você fique ali dando uma bomba de probiótico na intenção de ajudar ela naquilo, ela não vai ter uma boa resposta. Ela vai, sim, precisar de apoio de medicamento. Por que eu quero falar isso? Porque é importante a equipe. Então, é importante a gente entender que a gente tem que ver o indivíduo como um todo. A nutrição, ela é fantástica. A saúde, ela é fantástica quando a gente busca tudo que é natural para ela. Mas, sim, existem desordens químicas já. Agora, quando nós fazemos tudo aliado, né, que a gente consegue essa parceria, então a pessoa, a gente já detectou, às vezes ela tem um humor borderline de anos. Então, por exemplo, tem pesquisa mostrando esses lactobacilos para o cérebro que auxilia no humor borderline. Mas se ela tem ali uma deficiência genética mesmo, né, ou já está com um neurotransmissor lá embaixo, ela vai precisar de um auxílio de um médico, mais essa reestruturação intestinal. No entanto, que quando tem esse trabalho em conjunto, a pessoa sai muito bem. E existe o inverso também, quando a pessoa só quer usar a medicação e não tem resposta da medicação, por exemplo, pela inflamação, que é até o assunto que a gente estava comentando aqui. Às vezes o cérebro dela está tão inflamado que por mais que a gente melhore tudo no intestino, o fato do cérebro estar com excesso de inflamação, ela não responde nem a medicação e nem a comida. Então tem que desinflamar o organismo, desinflamar o intestino, desinflamar o organismo, para que o cérebro dela consiga também responder melhor ao medicamento e a tudo. Então, é um conjunto, né? A gente tem que entender o organismo como um todo para a gente conseguir equilibrar. Exato, são complementares, né? Tudo se complementa, Mas né? a gente pode fazer um pouquinho pela gente sempre, né? Claro, é algo que só vai ter ganhos, Exato. né? Quando a gente cuida mais do intestino e tudo mais, a gente só tem ganhos dentro de um tratamento, né? Legal. Quer finalizar alguma coisa, Cris? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. A presença da doutora Laila aqui foi um presente para a gente, porque falar sobre saúde intestinal é de grande importância, é um alerta muito relevante. E acho que quero convidar todo mundo para o próximo episódio, que a gente vai falar sobre intestino, inflamação e emagrecimento. Você não vai perder, né? Já aproveita. Gosta desses temas? Então curte, compartilha, tecla no sininho aí, que você vai sempre receber as notificações dos nossos episódios. E hoje nós estivemos aqui com a doutora Laila Rezende, nutricionista, falando sobre saúde do intestino. E nós nos despedimos aqui e aguardem o próximo episódio, né, Gi? Eu queria muito agradecer mais uma vez a participação de todos, dizer que é sempre um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham entendido bastante coisa do que a gente tem falado e trazido aqui e que tenha sido algo para vocês terem mais vontade para estudar, para se informar, para se conhecer. Aqui a gente deixa sempre o contato das pessoas que estão com a gente, para se vocês tiverem mais alguma dúvida, elas respondem, ou pode entrar em contato com a gente mesmo, que a gente vai responder. Mas eu quero de coração agradecer e desejar muita saúde para todos. Doutora Laila, frase final para encerrar esse bloco. Cuidar do organismo com muito amor. É isso aí. Porque quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente cuida do nosso organismo, a gente cuida da nossa vida. E a vida é o bem mais precioso que nós temos. E viver bem é o que nós podemos
ter de melhor na vida. E quando nós estamos bem com o nosso corpo, com a nossa saúde, a gente está bem com a vida. Então, tá tudo interligado. Vive melhor, qualidade de vida. Pessoal, grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.